Olá, pessoal, eu terminei agora uma mentoria que eu estava fazendo com um grupo de 5 profissionais e nós destinamos hoje essas 2 horas de discussão a conversar sobre esse novo tema que saiu agora, né, nesse mês, que é esse novo termo que é o autismo profundo. Então nós fizemos uma leitura dos principais trechos aqui do artigo, é um artigo do Lancet, em que os autores, ele é um artigo muito extenso, os autores propõem várias coisas ali, e uma dessas coisas é a utilização de um novo termo que é autismo profundo. Veja um pouco, a minha impressão pessoal é que isso está trazendo mais problema do que solução. Por quê? Porque as pessoas estão com a falsa impressão agora que nós vamos começar a usar esse termo autismo profundo e que isso vai alterar as definições que existiam até agora. Gente, não vai mudar absolutamente nada. Isso é um grupo de autores que são autores muito importantes, autores muito relevantes no transtorno do espectro do autismo, em outros transtornos comportamentais também, que deram uma opinião. Então eles disseram assim, olha, para facilitar a nomenclatura, para que em todos os locais as pessoas possam utilizar o mesmo termo e que todo mundo saiba do que nós estamos falando, vamos pegar aqui um grupo de indivíduos autistas e vamos chamar esse grupo de autismo profundo. Isso não muda absolutamente nada do que nós vamos fazendo até agora. Então, os critérios diagnósticos do DSM-5, os níveis de suporte do DSM-5, nível 1, 2, 3, que todo mundo já está cansado de saber isso aí, tudo isso está mantido, não mudou absolutamente nada. O que esse povo está dizendo é o seguinte, que eles sugerem uma nomenclatura, que é a seguinte, vamos pegar crianças grandes, acima da idade escolar, pode ser 7, 8, 9 anos de idade, mas crianças grandes, cuja a possibilidade de ensino reduziu muito por conta da idade, sendo essas crianças com deficiência intelectual moderada a grave, ou sendo essas crianças não verbais, ou minimamente verbais, nós vamos chamar esse povo de autismo profundo. Nós vamos começar a dizer que eles têm autismo profundo. Isso não muda nada. Eu, honestamente, acho muito pouco provável que isso vá se transformar em alguma coisa corriqueira no mundo inteiro, simplesmente porque nós estamos usando um termo diferente para falar de alguma coisa que todo mundo já sabe. Crianças com autismo grave, nível 2, nível 3, que passam de 7, 8 anos de idade e são não verbais ou minimamente verbais e que têm uma deficiência intelectual importante, são crianças que passam a ter menor possibilidade terapêutica. Todo mundo sabe disso. A intervenção dessas crianças passa a ter menos resposta. Todo mundo sabe disso. Ué, uma coisa é você ensinar a fala, comunicação e linguagem para um nenê de 2 anos. Outra coisa é você querer ensinar comunicação, fala e linguagem para uma criança de 8 anos de idade. Não é? Uma coisa é você tentar ensinar atividade de vida diária, atividade de vida prática para uma criança de 4 anos. Uma outra coisa é você tentar ensinar atividade de vida diária, atividade de vida prática para uma criança de 12 anos de idade, ou para um adolescente, ou para um jovem, ou para um adulto. Então, gente, esse termo autismo profundo é só isso. São crianças autistas que têm um autismo mais grave, então nível 2, 3, que tem comorbidade com transtorno do desenvolvimento intelectual, com intensidade grave, moderada a severa, ou que são não verbais ou minimamente verbais. É só isso. A única vantagem que eu vejo disso é uniformizar a pesquisa. Porque hoje em dia, claro que pessoas que não trabalham com autismo podem ter essa dúvida, pessoas que trabalham com autismo não têm essa dúvida. Mas você não vai fazer uma pesquisa e vai misturar na tua coorte, misturar no teu grupo de pesquisa, o indivíduo que tem autismo nível 1 com o indivíduo que tem autismo nível 3. Tá certo? Por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se você está estudando uma forma mais grave do transtorno do espectro do autismo, você tem que separar isso dos outros. Porque, como por exemplo, você vai falar sobre fala e misturar autismo nível 1, que tem fala normal, com autismo nível 3, que muitas vezes não sabe falar. Como você vai estudar, por exemplo, sei lá, comportamento autolesivo em autista nível 1 e em autista nível 3? Como você vai estudar comportamento explosivo intermitente, misturando autismo nível 1 com autismo nível 3? Não tem como. Então, o que eu vejo
é que a importância desse tema está exclusivamente nisso, em uniformizar os termos que nós vamos utilizar, porque a pesquisa, claro que ela está muito mais focada em formas graves do autismo, né? Muito mais focada, porque são formas muito mais penosas para a família, que prejudicam muito mais a qualidade de vida. Isso é uma coisa. Uma outra coisa que eu discuti também nessa mentoria de hoje, essa mentoria foi feita só com profissionais, não tinha pais ali, né? Então, um outro aspecto que eu discuti também nessa mentoria, e que isso pode preocupar uma parte da comunidade autista, é que eu tenho a impressão que isso é uma tentativa de afastar o autismo nível 2, 3 do autismo nível 1. Porque eu já disse várias vezes, quem já assistiu aula, quem já assistiu live minha, já me ouviu falar isso muitas vezes, virou um balaio de gato. Né? Quer dizer assim, nós estamos misturando um monte de coisa dentro desse estereótipo do autismo, que são coisas muito diferentes. E isso tem um impacto muito negativo para a pesquisa. Por quê? Porque muitas vezes você não sabe do que nós estamos falando. Então, quando você fala de autismo, você pode estar falando de uma pessoa como eu, de altíssima funcionalidade, e você pode estar falando de um adolescente de 12 anos que não sabe usar o banheiro, que não aprendeu a falar, que não tem resquícios de comunicação nem gestual. Então, quer dizer, não dá para misturar essas duas coisas. Então, também uma possibilidade que eu entendo é que isso seja uma tentativa de dizer assim, olha, o que nós estamos chamando aqui de transtorno do espectro do autismo é isto aqui. Talvez este outro aqui nós precisamos relocar de alguma outra forma. Eu falei numa aula que eu dei há pouco tempo atrás, que eu tenho não é uma classificação, mas é uma forma como eu utilizo, que eu acho que é muito útil. Nos meus prontuários, eu classifico assim, autismo nível 1, 2 e 3 com ou sem deficiência intelectual. Porque se eu escrevo no meu prontuário, essa criança tem autismo nível 2 sem deficiência intelectual, eu já sei exatamente do que eu estou falando. Se eu digo, essa criança tem um autismo nível 1 com deficiência intelectual leve, eu sei exatamente do que eu estou falando. Então, isso é uma proposta que eu faço, mas eu uso isso há muitos anos já, e eu acho muito prático, porque qualquer indivíduo que ouvir autismo nível 2 com deficiência intelectual, ele sabe exatamente do que nós estamos falando. Ele pode te perguntar que nível de deficiência, eu falo assim, nível moderado, ele já vai saber as funções adaptativas, como que são, ele já vai ter uma ideia sobre as funções acadêmicas, ele já vai ter uma ideia sobre as funções sociais, ele já vai ter uma ideia sobre as funções adaptativas de vida prática. Então, essa ideia de se utilizar autismo nível 1, 2 e 3, considerando, obviamente, nível de suporte, associado à deficiência intelectual com ou sem, me parece uma proposta muito mais razoável do que se criar um termo novo para se falar de alguma coisa que nós já conhecemos. Bom, eu quis dar só esse en passant aqui, porque foram 2 horas de mentoria discutindo só esse artigo e a relevância desse tema, mas eu acho que é importante para quem está no meio, né? Claro que mentoria é uma coisa, gente, para um grupo muito pequeno de pessoas, muito pequeno de pais, muito pequeno de profissionais, nós não vamos conseguir fazer isso para um monte de gente. Aliás, é por isso que é mentoria, para que você possa ter acesso individualizado às pessoas que são do grupo. Mas eu acho que é importante para pelo menos quem não teve acesso ainda a esse termo, para que conheça o termo autismo profundo. Um abraço.